Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da perda silenciosa de domínio. E quando isso acontece, o mundo começa a te tratar como alguém dispensável. Epicteto deixou isso claro há quase 2000 anos. Quando o homem perde o governo de si, tudo ao redor começa a governá-lo. Hoje muitos homens dormem, comem, trabalham, mas não irradiam energia. Não é só fadiga, é algo mais profundo. Você sente isso quando acorda sem clareza, quando reage mais do que decide, quando sua presença diminui, mesmo estando fisicamente ali. A energia masculina não desaparece de uma vez, ela escorre em silêncio. Quando essa vitalidade cai, o que diminui não é apenas força física, diminui a firmeza mental, a assertividade, a presença, a libido, a capacidade de sustentar decisões difíceis. Sim, isso envolve testosterona, mas não como obsessão hormonal, e muito menos como promessa biológica rasa. Antes de seguir, é importante deixar algo claro. A testosterona é um hormônio produzido principalmente nos testículos, e ela está ligada à disposição para agir, à firmeza emocional, à clareza mental, à libido, à manutenção de força e energia ao longo do dia. Quando os níveis estão mais equilibrados, o homem tende a se sentir mais estável, mais presente, menos reativo. Quando estão baixos, é comum perceber cansaço constante, queda de motivação, menos firmeza nas decisões, irritabilidade silenciosa, perda de libido e sensação de estar sempre funcionando no limite. Mas este vídeo não é sobre números de exame, nem sobre soluções rápidas. Aqui neste vídeo, a testosterona é apenas um termômetro. Ela mede algo mais profundo, o nível de ordem interna que governa sua vida. O corpo responde à forma como a mente organiza o dia, as escolhas, os limites, o esforço, o descanso. Quando essa ordem se rompe, a energia vital cai e a bioquímica acompanha. Hoje você vai entender por que isso acontece, não como conselho de academia, mas como uma leitura estoica do corpo masculino moderno, sem excitação, sem hacks, sem fantasia. Se isso descreve algo que você já sente, permaneça até o fim. Esse vídeo é para quem ainda quer se governar. Antes de falar de hábitos, precisamos encarar algo mais profundo. Primeiramente, vou te falar o que é uma vida sem governo próprio. Muitos homens não estão fracos, estão sem governo interno. A vida reage ao ambiente, não à decisão. O dia começa sem direção clara. As escolhas são reativas. Falta alimentação e exercícios adequados. O corpo apenas acompanha o caos. Sem comando interno, o corpo entra em economia. A mente entra em dispersão. A energia entra em queda. Não por punição, mas por lógica biológica. Onde não há direção, o corpo entende que não vale a pena sustentar potência. No estoicismo, isso é claro. Onde não existe governo da razão, o organismo se adapta para sobreviver, não para sustentar presença. Esse erro antecede todos os outros. Ele é silencioso e por isso passa despercebido. Se você não governa a própria vida, o corpo assume que não precisa investir em você. Guarde isso, porque tudo o que vem a seguir nasce daqui. Homens que se governam reconhecem esse ponto imediatamente. Erro 1. Vida sem tensão. O conforto que atrofia. Existe um tipo de vida que parece tranquila por fora, mas por dentro é retração. Homens que evitam qualquer desconforto não vivem em paz. Vivem encolhidos. A sociedade moderna vende conforto como ideal de maturidade. Menos esforço, menos risco, menos atrito, menos tensão. Tudo precisa ser fácil, suave, controlado. Mas o corpo masculino não foi moldado para isso. Quando o desconforto desaparece por completo, algo essencial começa a falhar. Não de forma dramática, mas silenciosa. A postura cede, a fala perde firmeza, a presença diminui. O corpo entende uma mensagem clara. Não há nada que exija prontidão. E aqui entra a testosterona. Ela não é o hormônio da agressividade, nem da violência, nem da impulsividade.
Ela é o hormônio da disponibilidade para a ação. Quando o corpo percebe movimento, esforço real, resistência, tensão controlada, ele interpreta. Este organismo precisa estar pronto. Sem isso, o corpo economiza, reduz investimento energético, entra em modo de manutenção mínima. Epicteto foi direto ao ponto. Nenhum homem se fortalece sem resistência. Sem resistência externa, o corpo entende que não precisa sustentar potência. E isso não é teoria, é vivência. Houve um período em que tudo estava muito confortável demais em minha vida. Rotina previsível, pouco esforço físico, nenhum desafio real. Por fora parecia equilíbrio, por dentro a energia caiu. O foco diminuiu. A presença ficou mais fraca. Nada grave aconteceu. E exatamente por isso demorei para perceber. Esse é o perigo do conforto excessivo. Ele não avisa quando começa a cobrar. Veja um exemplo simples. Um homem que passa o dia inteiro sentado, trabalhando ou estudando, sem esforço físico real, sem tensão no corpo, não perde apenas força muscular. Ele perde presença. A fala fica mais hesitante. A postura se fecha. A mente vagueia com mais facilidade. Não porque ele seja fraco, mas porque o corpo não vê motivo para sustentar firmeza. A aplicação prática aqui não é virar atleta, não é buscar sofrimento artificial, não é viver em exaustão. É parar de viver como se o corpo fosse apenas decorativo. Tensão controlada não destrói, ela organiza. Se você percebe que eliminou todo o esforço da sua rotina, observe o preço que isso já está cobrando. Erro 2. Sono desordenado. Existe uma dor silenciosa que muitos homens confundem com maturidade. Eles acham que cansaço constante é sinal de vida intensa, de compromisso, de batalhas diárias. Mas isso é confusão. Cansaço crônico não é símbolo de força. É sinal de sono desorganizado e, por extensão, de biologia em caos. Quando você dorme mal, o corpo simplesmente não recupera como deveria. E essa recuperação não é um detalhe, ela é parte da fisiologia básica da energia masculina. Durante o sono profundo, não apenas cochilos ou sono superficial, o corpo ativa processos que restauram o físico e o mental. É quando a maior parte da testosterona do dia é produzida, quando a síntese proteica acelera, quando o corpo repara tecidos e estabiliza redes neurais. Testes científicos mostram algo duro. Quando homens saudáveis passam uma semana dormindo pouco, cerca de 5 horas por noite, seus níveis de testosterona caem em torno de 10 a 15%, o equivalente a envelhecer hormonalmente mais de uma década em poucos dias. E não é apenas testosterona que entra em descompasso. A relação entre testosterona e cortisol, o hormônio do estresse, fica perturbada. Com sono fragmentado, a testosterona tende a cair e o cortisol tende a subir, empurrando o corpo para um estado catabólico de desgaste. Isso significa que produtividade, foco, recuperação física e até clareza mental ficam diretamente afetados pela qualidade do descanso. No estoicismo, Marco Aurélio já nos lembrava que um homem disciplinado cuida não apenas do que faz, mas do que permite que o corpo processe em repouso. Ele sabia que viver bem não é apenas ação, é também uma recuperação digna, porque não existe tomada de decisão superior em corpo que nunca descansa. Hoje em dia, muitos homens comemoram dormir só 5 horas, como se isso fosse prova de resistência. Mas o corpo lê esse padrão como sinal de desordem, e a neurobiologia responde com menos firmeza pela manhã, menos energia ao longo do dia, mais irritabilidade, mais dificuldade para sustentar o foco profundo. Veja um exemplo cotidiano. 2 homens acordam às 6 h. O primeiro dormiu 8 horas de sono contínuo. O segundo dormiu 6 horas, com interrupções, luz, notificações, pensamentos agitados. Ambos estão acordados, mas apenas um corpo está verdadeiramente renovado. O outro está operando no modo de sobrevivência. O eixo hormonal está em desequilíbrio. A energia está fragmentada. A mente está reagindo ao invés de decidir. A aplicação prática aqui é simples, mas firme. Priorize sono profundo, estabeleça horários regulares para dormir e acordar,
reduza a luz azul e estímulo à noite. Crie um ambiente que sinalize descanso, não distração, porque quem não protege o descanso entrega o comando da própria mente. Erro 3. Excesso de estímulo. Existe uma contradição clara no homem moderno. Nunca houve tanto prazer disponível e nunca houve tanta apatia masculina. Não é falta de estímulo, é excesso. O prazer deixou de ser pausa. Virou ambiente constante. Telas o dia inteiro. Notificações incessantes. Conteúdo infinito. Comida impulsiva. Pornografia. Dopamina barata, sempre acessível. Nada disso parece pesado no momento. Mas o efeito não é relaxamento. É drenagem lenta de energia. O corpo humano não foi feito para estimulação contínua. Ele foi feito para ciclos, esforço, pausa, recuperação. Quando o prazer se torna permanente, a mente perde contraste. E sem contraste, não existe vigor. Aqui entra a testosterona. Ela não responde apenas a esforço físico. Ela responde à organização do sistema nervoso. Estimulação constante mantém o corpo em alerta difuso. O estresse basal sobe. Os receptores de prazer se dessensibilizam. O eixo hormonal perde clareza de sinal. O corpo interpreta o ambiente como caótico e, em ambientes caóticos, ele reduz investimento em vitalidade sustentada, não por punição, mas por adaptação. Sêneca alertava com precisão cirúrgica. O homem dominado pelos prazeres não precisa de inimigos. Porque quando tudo vira estímulo, a capacidade de sustentar esforço diminui. O homem começa a sentir menos foco profundo, menos libido real, menos energia ao longo do dia, mais ansiedade difusa, mais dificuldade de permanecer em silêncio consigo mesmo. Veja um exemplo mais real. Depois de um dia inteiro saturado, telas, mensagens, vídeos curtos, ruído constante, o homem chega em casa sem energia nenhuma para a presença real. A esposa tenta conversar, não para brigar, para se conectar, mas ele responde curto, distraído, com o olhar dividido entre a conversa e o celular. Ela sente e comenta, não como ataque, mas como frustração acumulada, e ali surge o conflito. Não um conflito explosivo, um conflito cansado. Ele se irrita, não porque a esposa está errada, mas porque ele não tem energia psíquica para sustentar a conversa. A mente já gastou tudo em estímulos inúteis ao longo do dia. Ele se fecha, ou reage de forma defensiva, ou foge para mais estímulo, tela, vídeo, distração. Depois vem o vazio, a culpa silenciosa, a sensação de estar falhando onde realmente importa. Não é falta de amor, não é falta de caráter, é saturação. Ele não está relaxado, está exaurido por prazer excessivo. Quando surge algo que exige esforço real, uma conversa difícil, uma presença emocional firme, uma decisão adulta, a mente recua. Não por fraqueza moral, mas por exaustão dopaminérgica. A aplicação prática aqui não é ascetismo extremo, não é fugir do mundo, não é demonizar prazer, é recuperar a contenção. A energia masculina nasce da capacidade de dizer não a estímulos desnecessários, de sustentar vazio, de tolerar tédio sem fuga, porque quem domina os impulsos recupera potência. Se tudo te estimula, nada te fortalece. Reflita sobre isso antes de seguir. Erro 4. Corpo sem ordem. Existe uma dor silenciosa que muitos homens já normalizaram. Viver sem ritmo. Os dias não têm começo claro. As noites não têm encerramento. As refeições acontecem quando dá. O descanso é irregular. O corpo vira detalhe. A rotina deixa de ser estrutura e vira acaso. Nada parece grave isoladamente, mas o conjunto cria um ambiente instável. E o corpo percebe. Quando não há previsibilidade, o organismo entra em modo de sobrevivência. Aqui entra novamente a testosterona. Ela não responde apenas a esforço ou descanso. Ela depende de ordem biológica básica. O corpo masculino sustenta a vitalidade quando encontra sinais claros de estabilidade, como nutrientes adequados,
gordura suficiente para síntese hormonal, exposição regular à luz solar, horários previsíveis de sono e alimentação, ciclos claros de atividade e pausa. O problema é que o mundo moderno empurra o oposto. Ultraprocessados no lugar de comida real. Luz artificial até tarde, horários fragmentados, rotinas quebradas, dias sem começo e sem fim. O corpo interpreta isso como ambiente hostil. E, em ambientes hostis, ele reduz investimento energético. Não é preguiça. Não é fraqueza. É adaptação. Quando tudo é caótico, o organismo não aposta em potência, aposta em sobrevivência mínima. Os estoicos entendiam algo simples. Ordem externa sustenta ordem interna. O corpo não é inimigo da razão, não é obstáculo, é instrumento. Tratá-lo como acessório ou como algo que se vira sozinho é um erro caro. Veja um exemplo prático. Homens com rotina caótica acordam diferentes a cada dia, comem em horários aleatórios, dormem mal, vivem no improviso. O resultado aparece rápido: energia instável, humor irregular, dificuldade de constância, sensação de estar sempre começando do zero. Nada se sustenta, nem o físico, nem o emocional, nem o mental. A aplicação prática aqui não exige perfeição, exige ritmo, criar horários básicos, comer de forma previsível, dormir com regularidade, expor o corpo ao sol, reduzir o caos desnecessário, não como obsessão, mas como sinal de comando, porque quando a vida ganha ritmo, o corpo volta a confiar. Quando tudo é caótico, até o corpo para de apostar. Chegamos à pergunta de verdade. Não é como aumentar testosterona. A pergunta que realmente importa é: que tipo de homem o seu corpo entende que você é? Porque o corpo é testemunha silenciosa da mente. Ele não responde a hashtags, não responde a promessas de suplementos, não responde à excitação momentânea. Ele responde ao que você faz sistematicamente. Quando você vive disperso, sem rotina, sem esforço, sem limites, sem direção, o corpo lê isso como mensagem clara. Não há comando interno digno de investimento. E então, a energia cai. A presença desaparece. A vitalidade murcha, não por crueldade, mas por leitura biológica objetiva. A testosterona, nesse contexto, funciona como termômetro. Níveis mais equilibrados de testosterona estão associados a mais força muscular, humor estável, melhor função vascular e sexual. Reflexos de um corpo que ainda investe em presença e ação. Isso não quer dizer que aumentar hormônio seja fim em si mesmo. Quer dizer que o estilo de vida ordenado cria ambientes internos onde o corpo lê: este homem vale a pena. E quando você aplica as mudanças que vimos, rotina de sono regular, tensão saudável, movimento e esforço, contenção dos excessos de estímulo, posicionamento interno claro, estrutura biológica consistente, algo inevitável acontece. A mente volta a governar, a energia retorna, a presença social volta a se manifestar. Você notará mais clareza ao acordar, mais firmeza nas decisões, menos reatividade, mais libido real, mais constância emocional, mais respeito silencioso ao seu redor. Esses não são efeitos superficiais, são consequências naturais de um corpo que lê consistência e ordem. O estoicismo diz que a natureza recompensa o homem que vive de acordo com sua própria razão e que o corpo segue o comando da alma, porque o corpo não é culto, é testemunha silenciosa da mente, e quando a mente governa bem, a energia volta. A presença retorna. E sim, até a bioquímica acompanha. Não é sobre hormônios, é sobre quem você está se tornando em silêncio. Se este vídeo trouxe clareza, não excitação, inscreva-se no canal. Aqui não ensinamos hacks, ensinamos governo interno, ordem e presença masculina real. Se esse conteúdo descreveu algo que você já percebe em si, deixe um comentário simples. Eu escolho viver com ordem. Isso não é para o algoritmo. É um compromisso silencioso com você mesmo. Obrigado pela atenção.